Fala minha gente, nesse vídeo vamos falar sobre os paralelogramos. Olha só, paralelogramo é um quadrilátero, possui 4 lados, 4 vértices, 2 diagonais, um quadrilátero possui apenas 2 diagonais. E nós vamos falar agora especificamente desse quadrilátero que é o paralelogramo. O que é que ele tem de diferente? Qual a sua característica? Ora, paralelogramo ele possui lados opostos paralelos. Então tá aqui, ó. Os lados AD e BC são paralelos. AB e CD são paralelos. Então, se ele tem 2 pares de lados paralelos, estes são congruentes. Então, primeira característica do paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos. Isso é o que caracteriza o paralelogramo. E, em consequência disso, eles serão congruentes. Beleza? Lados opostos paralelos, em consequência disso, são congruentes. Ou seja, o lado AD ele tem a mesma medida do lado BC. O lado AB tem a mesma medida do lado DC. Tranquilo? E qual seria uma outra característica própria do paralelogramo? As diagonais. Elas não precisam ter a mesma medida, porém, quando elas se cruzam, elas se cortam no ponto médio. Então, olha só, esse ponto daqui, pessoal, esse ponto daqui é o ponto médio das diagonais. Ou seja, quando elas se cruzam, elas se dividem ao meio. Então, ó, as diagonais se intersectam no seu ou no seu ponto médio. Nos seus pontos médios. Pontos médios. Então nós podemos dizer que esse ponto aqui é o ponto médio do segmento AC. Então, esse ponto ele divide o segmento AC ao meio. Esse ponto divide o segmento BD ao meio. Tranquilo? Essas propriedades, gente, elas servem para todos os paralelogramos. Então, veja só. Agora a gente vai falar do losango, do retângulo e do quadrado, que são casos particulares de um paralelogramo. Então, veja. Se o losango é um paralelogramo, se o retângulo é um paralelogramo, se o quadrado é um paralelogramo, aquelas características servem para todos eles, tranquilo? Só que, obviamente, cada um deles tem as suas características particulares. Por exemplo, o losango, todo losango é paralelogramo, então isso aqui é válido, tranquilo? Mas o losango é aquele que possui todos os lados congruentes. Então, o losango, ele possui lados congruentes. Beleza, então todos os lados são iguais, todos os lados têm a mesma medida. Beleza. Obviamente que eu marquei aqui as diagonais. Aqui você tem o ponto médio. Então, esse pedacinho aqui de cima é exatamente igual ao pedacinho aqui de baixo, só que com uma característica em particular. Para o losango, as diagonais são perpendiculares. Lados congruentes. Obviamente que não precisa dizer que eles são paralelos. E as diagonais perpendiculares. Então, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Outra informação importante sobre as diagonais é que no caso do losango, cada diagonal dessa divide um ângulo interno ao meio. Então, olha, esse ângulo daqui é exatamente igual a esse aqui. Aqui eu teria, por exemplo, alfa e alfa. O que significa que as diagonais, além de serem perpendiculares, elas são bissetrizes internas do losango.
diagonais perpendiculares e bissetrizes internas. Elas dividem os ângulos internos ao meio. Beleza? Próximo, retângulo. O retângulo, como o nome já sugere, possui todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, todos esses ângulos internos são iguais a 90 graus. Então, ele possui, o retângulo possui ângulos internos congruentes. São todos iguais a 90 graus. E o que dizer de suas diagonais? Ora, as diagonais do retângulo, elas seguem as mesmas características de um paralelogramo qualquer. Porém, no retângulo, ela tem uma característica a mais. Veja, tracei as duas diagonais que o quadrilátero tem. Esse ponto aqui é o ponto médio. E uma característica peculiar dessas diagonais do retângulo é que elas têm a mesma medida. Diagonais congruentes. As diagonais elas têm a mesma medida. Sabe o que aqui significa também? Que esse ponto médio dividiu as duas diagonais em 4 segmentos de mesma medida. Esse segmento é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Por que eu posso afirmar isso? Porque as diagonais são congruentes. Elas têm a mesma medida no retângulo, certo? Tanto é que no losango, a gente chama isso aqui, ó, de diagonal maior, e isso daqui de diagonal menor. Dzão e aqui Dzinho. Beleza? Agora no retângulo elas são iguais. E para finalizar, o quadrado. O que é que o quadrado tem de especial? Vem cá. Todos nós sabemos que no quadrado é um quadrilátero que possui todos os lados iguais. Beleza. O quadrilátero que possui os lados iguais, ele é chamado de quê? Losango. Então, peraí. Todo quadrado é losango. Outra coisa que nós sabemos sobre o quadrado é que seus ângulos internos medem 90 graus. O que é que isso significa? Peraí. Um quadrilátero que possui os ângulos internos iguais a 90 graus é um retângulo. O que significa? Todo quadrado é retângulo. Acabou, minha gente. O quadrilátero que possui lados congruentes e ângulos internos congruentes é um quadrado. Ele é ao mesmo tempo losango e retângulo. Aí veja só. Todos os ângulos são iguais, retângulo. Pois então, se ele é um retângulo, você concorda que as diagonais são congruentes? Em todo retângulo as diagonais são congruentes. Então essa diagonal aqui, ela tem a mesma medida dessa. Por que eu posso afirmar que essas duas diagonais são iguais? Porque todo quadrado é retângulo. E no retângulo as diagonais são congruentes. Beleza. Mas espera aí. Se ele possui os lados iguais, então ele também é o quê? Um losango. Consequentemente, nós podemos dizer que as diagonais são perpendiculares. Então, características do quadrado. Possui lados congruentes. Isso faz dele o quê? Isso faz dele um losango. E ele possui ângulos internos ou ângulos congruentes. Isso faz dele o quê? Isso faz dele um retângulo. O que significa, finalmente, que
todo quadrado é retângulo e é losango. Me ajuda. Se ele é um losango, as diagonais são perpendiculares e bissetrizes internas. Então, esse ângulo daqui é exatamente igual a esse ângulo daqui. 45 graus. Se ele possui os ângulos internos congruentes, então ele é retângulo. Se ele é um retângulo, as diagonais têm a mesma medida. Beleza, minha gente? Então nós finalizamos aqui nossa fala sobre quadriláteros, em particular paralelogramo. Valeu? Até já!